O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar mais uma vez o refrão do Salmo. Vamos nos assentando, pedindo a Deus que possa fecundar o nosso coração. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, a Eucaristia é o penhor da ressurreição. Palavra de Deus e Eucaristia são para nós sacramentos da Palavra de Deus, da Eucaristia, que nos dá força para passar por toda e qualquer perseguição. Se eu sou um homem da Palavra, se eu sou um homem da Eucaristia, eu terei força para que quando a perseguição vier, eu não desanime, eu não renuncie à minha fé. Porque, meus irmãos, nós temos ouvido os relatos dos Atos dos Apóstolos e temos visto como a igreja primitiva foi perseguida, foi atacada, foi martirizada. Mas quanto mais matava os cristãos, mais nascia novos cristãos. Meu irmão, minha irmã, e desculpe dizer assim, com a morte do Padre Jonas, percebe-se que quantas pessoas têm vindo à Canção Nova, quantas campanhas têm fechado, quantas pessoas estão se voltando para Deus por causa da santidade de um homem que se entregou totalmente a Deus. Eu estava com o bispo Dom Adair hoje de manhã, me deram a incumbência de última hora de levá-lo para tomar café. Ele me dizia o seguinte: o Padre Jonas, no início da sua caminhada, foi muito perseguido, mas porque foi muito perseguido, muitos frutos foi gerados. Por causa da perseguição, não há, meu irmão, como dar frutos sem ser perseguido. E qual é o alerta de Deus para nós, nesse dia de hoje? Se você não está sendo perseguido por causa do Evangelho, algo não está certo na sua vida. Por quê? Porque quem não quer ser perseguido se acomoda. Quem não quer ser perseguido não vai dizer a verdade, vai negociar a verdade. Por quê? Porque se você for fiel à verdade, à palavra de Deus, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que você vai viver o que Estevão viveu, o que Filipe viveu, não é? Por quê? Porque foram defensores da verdade, da palavra. O cristão não pode ser acomodado, o cristão não pode viver a sua vida de fé de qualquer jeito. É muito fácil, meu irmão, ser cristão,
sem perseguição. Eu fui segunda-feira para Paulínia, eu fui escutando 3 pregações do Padre Jonas, foi 3 horas de viagem, 1 hora cada pregação, e ele dizia, em uma das suas pregações, dizia assim: a solução para vencermos as tentações, para vencermos as perseguições, para se manter de pé, ele dizia, somente o batismo no Espírito Santo. Sem o batismo no Espírito Santo, não tem como passar pela perseguição, não tem como você se manter fiel à vontade de Deus. Aí eu estava lendo esses dias o livro dele, Aspirai os Dons Espirituais, e ele dizia que no momento de angústia que ele estava voltando de São Paulo para Lorena, ele rezou de São Paulo a Lorena em línguas sem interromper. Eu estava voltando de Lavras, Minas Gerais, final de semana, 4 horas de viagem. Eu falei assim, eu vou fazer essa experiência. Porque não está sendo fácil viver como cristão nos tempos de hoje, e se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós vamos afinar, nós não vamos dar conta. E realmente eu fiz uma experiência de 4 horas sem deixar de rezar em línguas. Rezei 4 horas. Fiquei com a boca até seca, mas não deixei de rezar. Tomando água, a boca ficava seca. Mas eu fiz uma experiência de uma consolação de Deus. Porque, meu irmão, ser sacerdote nos tempos de hoje é ser vítima como Cristo foi vítima. Não é vítima de ficar se vitimando, não. De ser perseguido. Se eu quero viver uma vida verdadeira, de um verdadeiro sacerdote, posso e tenho que me preparar para as críticas, para as rejeições, para ser colocado em último lugar. E aí eu vou viver a angústia, mas se eu sou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo me consola. E foi isso que eu senti naquele dia, uma consolação rezando em línguas. E o Padre Jonas dizia que a oração em línguas é ali uma explosão de Deus que acontece dentro de nós e nos dá força para não desistirmos. Você acha que é fácil ser padre? Você acha que é fácil ser cristão? Você que é cristão? Não é. Mas se nós somos cheios do Espírito Santo, da palavra de Deus e da Eucaristia, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos gerar frutos e frutos de santidade. Dá uma olhadinha para esse teu irmão aí. Você precisa ser para ele, não é este que vai gerar nele frutos de santidade. Talvez esse teu irmão persiga você aí, mas não desista. A sua verdade vai incomodar ele vai mudar de vida também, ele vai voltar-se para o Senhor. Porque, meus irmãos, quem vive a verdade incomoda. O Padre Jonas incomodou muita gente, desculpa, incomodou muitos bispos, incomodou muita gente, incomodou a igreja, mas ele não arredou o pé. Teve ali as costas largas, o couro ali endurecido, mas não abriu mão. Olha aqui a beleza deste santuário, dessa chácara toda, tudo fruto de um homem que foi perseguido, mas confiou em Deus. Aqui diz o seguinte: assim começa uma nova fase na vida frágil da comunidade cristã. A corrida da palavra pelo mundo até os confins da terra. Fruto da perseguição é a difusão da palavra de Deus. Quanto mais eu sou aquele que vai difundir a palavra de Deus, mais eu vou ser perseguido. E por fim, meus irmãos, para nos ajudar a se manter de pé, Jesus nos fala que Ele não veio para fazer a sua vontade, mas veio para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que eu e você se salve. É esta consciência que nós temos que ter. Jesus veio, foi perseguido, está lá na palavra de Deus, o servo não é maior que o seu Senhor. Se o Senhor foi perseguido, nós também vamos ser, a não ser que você não queira ser íntimo de Cristo, a não ser que você queira viver o cristianismo light, um cristianismo cômodo, aí sim, pode tranquilizar o seu coração, ninguém vai te perseguir não, pode ficar tranquilo. Mas se você incomodar porque você é um autêntico cristão, pode ter certeza, você não vai ter um momento de paz. Você vai ter a paz de Deus, mas você vai ser incomodado a toda hora. Mas porque nós temos paz interior, por isso que precisamos pedir o Espírito Santo todos os dias, porque daí nós vamos ter uma alma em paz, uma alma em Deus. Porque é assim, meus irmãos, que nós devemos viver. E Jesus nos fala
justamente isso no Evangelho para nós. Jesus não pretende satisfazer as nossas necessidades corporais. Ele quer e fala: o pão da terra conserva a vida, mas não nos faz ressuscitar. E ele diz o seguinte: ao dar o seu corpo na Eucaristia, Jesus comunica a sua vida de ressuscitado e alimenta a cada um de nós. Por isso, a Eucaristia é o penhor da ressurreição. Todos nós queremos ressuscitar, mas uma perseguição você vai passar antes de chegar na eternidade. Não tem como, mas a perseguição gera em nós maturidade. A perseguição gera em nós intimidade com Deus, porque nós vamos recorrer a Ele no momento difícil. E por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não tenhais medo. A gente ainda não está sofrendo perseguições ainda grandes como a comunidade primitiva, não é? Viveu, mas vai chegar este tempo. Por isso o Padre Jonas diz: para você permanecer fiel e ressuscitar com Cristo, é preciso que você seja batizado no Espírito Santo de Deus. E desculpe, meu irmão, minha irmã, o Padre Jonas não perdia tempo em nenhum momento. Uma celebração que eu fiz agora sexta-feira aqui no santuário, tinha um sacerdote de fora, e lá dentro da sacristia, eu percebi que aquele sacerdote estava desanimado, algo nele não estava bem. E eu tinha pedido aqui o batismo no Espírito Santo, rezamos. Ele disse: padre, eu senti algo muito bom. Mas ele começou a chorar quando ele começou a falar, eu percebi uma angústia no coração dele. Na mesma hora eu coloquei as mãos sobre a cabeça dele, ele desabou no choro e repousou lá na sacristia. O Padre Jonas pede que a gente não percamos tempo. Por isso, meus irmãos, no tempo da perseguição, reze uns pelos outros, impõe as mãos. Em Pauline agora, eu falei de novo do batismo no Espírito Santo. E quando eu estava saindo com o Santíssimo, um jovem alto, forte, ele me agarrou e disse: padre, eu quero esse batismo no Espírito Santo que você falou, que você trouxe o testemunho do Padre Jonas. Como é que eu faço para receber esse batismo no Espírito Santo? Porque a humanidade tem necessidade do batismo no Espírito Santo para passar pela grande tribulação. Não se passa pela tribulação sem batismo no Espírito Santo. Diga para esse teu irmão: se você não for batizado no Espírito Santo, diga forte para ele, você vai afinar. Diga para ele: para que você não afine, seja batizado no Espírito Santo. Então fica de pé. Faça esse gesto de impor as mãos sobre esse teu irmão. E vamos cantar pedindo o Espírito Santo de Deus. Talvez você não sabe o que esse teu irmão agora está passando neste momento. Eu não sabia que aquele sacerdote estava passando naquele momento. Mas o Senhor fez com que eu colocasse as mãos sobre ele. E ali o Senhor revelou aquilo que ele precisava. Se você vê alguém no santuário que está sozinho, vai até ele. Se você está de 3, de 2, não deixe ninguém ficar sozinho não. Porque, meus irmãos, é isso que vai nos sustentar. Hoje Dom Adair disse assim para a gente: não queremos entender os mistérios de Deus, apenas impõe as mãos e peça o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai fazer aquilo que é necessário. Você não sabe o que se passa neste coração, mas o Espírito Santo sabe. Por isso, meu irmão, cante pedindo sobre ele agora esta graça, o Espírito Santo de Deus. Sim, que nós saiamos desta Eucaristia repletos do Espírito Santo de Deus. Saiamos desta Eucaristia cheios do Espírito Santo de Deus. Saiamos desta Santa Missa com o desejo de passar pela perseguição cheio do Espírito Santo de Deus. E cante rezando: minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Mas cante para valer por este teu irmão. Ajude ele. Minha alma tem sede. Solta sua voz, cante. De ti, ó meu Deus. Minha alma suspira. Minha alma suspira por ti. Isso, com desejo, com vontade. Minha alma tem sede. De ti, ó meu Deus. De ti, ó meu Deus. Minha alma suspira. Minha alma suspira por ti. Peça essa graça, sopra. Sopra em nós. Sopra, Senhor, sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos
Senhor. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Se você sabe, solta sua voz e cante. Ó vento impetuoso. Ó vento impetuoso. Clama esta graça, meu irmão, sobre este teu irmão agora. Vem neste lugar. Fortalece o que é fraco. Com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem. Ó vento impetuoso. Vem neste lugar. Fortalece o que é fraco. Com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem. Vem. Traça o sinal da cruz sobre este teu irmão e diga para ele: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Para terminar, o Dom Adair hoje, lá dando a palestra para os sacerdotes da Canção Nova, disse o seguinte: que ele foi batizado no Espírito Santo no quarto dele, lendo o livro de Emiliano Tardif, Jesus Está Vivo. Ele que não gostava da renovação carismática, ele somente disse para Jesus: se o Espírito Santo tem essa capacidade de me transformar, eu quero receber esse batismo no Espírito Santo. Lendo o livro do Emiliano Tardif, Jesus Está Vivo, ele foi batizado no Espírito Santo lá no quarto dele e começou a rezar em línguas. Hoje nós vemos este bispo sedento da graça de Deus e do poder de Deus, e que você saia dessa Eucaristia assim, fortificado da graça do Espírito Santo de Deus. Diga assim: muito obrigado, Jesus, Obrigada, Senhor. porque o Senhor envia sobre mim Porque o Senhor envia sobre mim o teu Espírito Santo, o teu Espírito para eu Santo, passar por toda a provação, para eu passar por toda a provação, por toda a perseguição. por toda a perseguição. Eu quero, Senhor, Eu quero, Senhor, permanecer permanecer cheio do Espírito Santo. cheio do Espírito Santo. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.